Olá, tudo bem com você? Bem, eu resolvi gravar essa aula para tratar com você sobre o gabarito. Então, que nós vamos chamar de gabarito comentado na P1. Eu já corrigi algumas provas, me falta chegar a de São Gabriel de Rio Brilhante, tá? E eu vou então comentar com vocês o gabarito da prova e comentar também a minha percepção sobre os dois polos, tá? Obviamente que não vou dizer nomes, mas eu vou trazer exemplos, situações de respostas, só para a gente refletir um pouquinho. Bem, espero que você tenha feito a prova e tenha sido feliz, né, no tipo de resposta. Muito bem, você viu que a prova ela foi dividida em duas partes. A primeira parte com questões abertas valendo 4 pontos, com 2 perguntas. Uma valia 3 e a segunda valia 1. Questões abertas para dar a oportunidade de vocês expressarem e eu conhecer vocês, de que forma vocês se expressam, né? E a segunda parte foi questões objetivas, no intuito de saber o grau de conhecimento de você de forma mais objetiva, né? Essa segunda parte valia 6 pontos, né? A questão 1 não foi nada diferente daqueles que fizeram a atividade 1 e 2, mas sobretudo a 1 em que eu pedi que criasse uma série histórica do PIB, da evolução do PIB, né, do Brasil. E eu na prova eu cobrei só a evolução do PIB dos anos 2012, 13 e 14. Né? Mostrando o PIB, a variação do PIB, mostrando a população e o PIB per capita e as suas variações respectivas, né? O que eu queria aqui? Nada mais, nada menos do que vocês fizeram na atividade 1. Então, para mim, isso aqui foi um presente para quem fez bem a atividade 1, valendo 3 pontos. O que era para você? Qual é a minha expectativa enquanto professor e eu que desenhei essa prova, fiz essa prova? Era saber o nível de conhecimento e, sobretudo, de reflexão crítica sobre um determinado dado. Em cima desses dados eu tenho informações e dentro dessas informações eu tomo decisões. Então eu estava aguardando, a minha expectativa nas respostas escritas era exatamente, não necessariamente como alguns responderam, olha, em 2012 o PIB foi de 4 trilhões de reais, em 2003 foi de 4, isso aí não precisa escrever. E outros falaram assim, não, então a variação foi muito ou pouca, ok. Eu queria, isso foi válido, eu considerei. Agora, aqueles que tiraram nota 3, a nota máxima na questão, é aqueles que fizessem uma certa abstração desses números. O que esses números significam? Né? Apenas dizer que em 2013 a variação real foi 2,3, isso está escrito, mas isso também está no trabalho, você simplesmente transcreveu. Então, qual o valor da transcrição? Eu queria saber, olha, 2,3 é muito, é pouco em relação aos outros anos. O que isso significa de fato para o país? O que significa isso para você enquanto cidadão? O crescimento da população brasileira, ela está controlada, não está? Ela é interessante, não é? Que conhecimento você tem sobre o crescimento populacional de outros países? Então, era isso que eu esperava de vocês. Então, aqueles que restringiram simplesmente a descrever, né, o que diz a tabela, teve um determinado nível de pontuação. E aqueles que conseguiram enriquecer, tirar informações desses números e trouxe novas informações, esse foi contemplado com a nota máxima. Tá? A questão 2, cite, comente, analise, no mínimo 5 linhas, algumas tomadas de decisões macroeconômicas do governo brasileiro ao longo do ano de 2015. O que eu queria com essa pergunta? Saber o grau de atualização, de acompanhamento das questões macroeconômicas do país. Só isso. Estou querendo saber de você enquanto cidadão, a sua reflexão crítica, o seu olhar crítico pelo que aconteceu em 2015. Ah, Jesus, isso não estava no livro, mas o livro deu todos instrumentos macroeconômicos para que você pudesse ler a realidade brasileira do qual você está inserido. Então eu queria saber o quanto você está informado sobre as políticas econômicas adotadas no governo no ano passado, né? Então, mas são todos esses elementos macroeconômicos que o livro fala. Jesus, eu falei só sobre inflação.
Ok, só sobre inflação. Jesus, eu falei só sobre produto interno bruto, que aconteceu, tal. Ok, não repetindo muito a questão número um. Jesus, eu falei sobre a inflação, eu falei sobre o desemprego, eu falei sobre a crise, eu falei sobre a crise da Petrobras, esse escândalo de corrupção que está afetando a atividade econômica. Jesus, eu escrevi que essa recessão econômica, essa crise está em função da crise da Petrobras, da corrupção da Petrobras, porque está afetando, né, a credibilidade, a imagem do país lá fora, e isso está dificultando a atração de investimento, ninguém mais acredita no Brasil, Isso eu aceito? Eu aceito, sim. Né? A distribuição de renda, o aumento do processo generalizado no nível de preço, a inflação, tudo isso eu aceito. Então eu queria saber qual era o teu conhecimento sobre as questões macroeconômicas do Brasil. Jesus, eu não falei nada disso, eu falei sobre taxa de juros. Eu falei que as taxas de juros permaneceram, mas ela continua a ser uma das taxas mais altas do mundo. Eu escrevi isso. Você considerou? Claro que vou considerar. Claro que considerei. Tá? Jesus, eu falei que as grandes empresas estão operando pouco, elas estão com a sua capacidade ociosa. Isso é macroeconômico? Isso é um elemento macroeconômico. Vale. Jesus, eu pedi o meu desemprego, eu pedi o meu emprego, estou desempregado, mas vários colegas que trabalhavam lá naquela empresa perderam, e ela também está saindo do município, Isso é um elemento macroeconômico? E isso é um elemento macroeconômico. É válido, altamente válido, porque você está sabendo fazer a relação com o teu dia a dia, com o cotidiano de um cidadão brasileiro, com os aspectos aqui estudados. Né? Eles podem ser chamados de teóricos, mas eles estão muito presentes na sua vida. Tá? Então, é essa a expectativa de resposta. Né? Teve muita gente interessante que não respondeu a questão número 2. Eu não sei porque se não entenderam, ou porque está desatualizado, ou por estar desinformado, ou porque não leu a questão. Mas eu achei interessante responder a questão número 1 e não responder a questão número 2. Bem, aí na parte 2 são as questões objetivas, aí não tem muito como correr, só tinha uma alternativa. E aí eu estou falando com relação ao conceito do termo macroeconomia, é correto afirmar o quê? Então o que eu estou pedindo aqui? Que você, dentro dessas alternativas, A, B, C, D e E, aquela que se aproxima da realidade, né? A realidade conceitual, que é a alternativa A. Trata-se de estudo da economia como um todo, incluindo o crescimento em termos de renda, variações dos preços e a taxa de desemprego. Pode-se ainda dizer que trata-se de estudo das variáveis econômicas agregadas. Se você de fato leu o livro, né, especialmente na página 22, está lá essa resposta. Jesus, por que não a alternativa B? Trata-se de estudo da economia que trata da formulação de preço. Isso é microeconomia. Trata-se de um estudo da economia que trata dos arranjos produtivos. E isso é microeconomia. Trata-se de um estudo da economia que trata dos arranjos produtivos, e isso é microeconomia. Trata-se de um estudo da economia que trata dos arranjos industriais locais, e isso é microeconomia ou economia industrial. Tá bom? Então, Jesus não concorda com essa alternativa, não tem nenhum problema. Vá lá no livro texto, vai na página 22 que está tudo muito bem explicadinho. A questão 4, é bastante sensato e correto afirmar que a macroeconomia visa em geral. Aqui que eu estou querendo dizer, qual é o objetivo da macroeconomia? Também está colocado lá na página 32 do livro, né? Cuja alternativa correta é estabilizar determinadas variáveis, a exemplo dos gastos públicos, taxa de desemprego natural e salários médios do fator trabalho. Está lá. Por que não a alternativa A? Porque a macroeconomia ela não visa estimular o déficit em qualquer período. Ela não trabalha com isso. Ela analisa, mas ela não trabalha para. Veja só. Elevar as taxas de juros poder estimular o déficit na balança comercial em qualquer período. De novo. Elevar a taxa de inflação real em qualquer período. Não, nada disso. Elevar a taxa de inflação nominal. Não. A macroeconomia ela estuda o nível de variação de preço, mas ela não estimula isso. Não é o objetivo da macroeconomia. Certo? A quinta questão, a literatura reconhece que John Maynard Keynes
como o pai da macroeconomia moderna, principalmente quando suas postulações fortaleceram-se nas décadas de 1940 e 60. Uma vez que, aí, o que eu estou exigindo, o que eu estou querendo? Saber o início da macroeconomia moderna, que também está tratado no livro. Né? Tem uma seção especial que ele fala o porquê da macroeconomia moderna. E aí ele fala de todo um processo histórico do Keynes e de toda a formulação teórica. Mas antes ele trata por que foi necessário a aplicação da teoria de Keynes, exatamente lá na crise. Né? Porque ele rompeu com uma lei que estava em vigência anteriormente, que é a lei de Sé, né? Que é, então, portanto, a alternativa C. Ele mostrou a fragilidade da lei de Sé, que postulava que a oferta gera a sua própria demanda. E nós sabemos que isso não é verdade. Há diversos tipos de intervenções entre oferta e demanda. Há diversos outros fenômenos e aí Keynes soube solucionar e soube identificar as imperfeições do mercado. Né? A lei de Sé trabalhava com a perfeição do mercado, a regularidade de oferta e demanda. Qualquer desequilíbrio que houvesse seria de curto prazo. As forças do mercado, no longo prazo, elas levariam ao equilíbrio. A mão invisível trataria desse desequilíbrio quando apontado. E Keynes falou, vixe, não é nada disso. Existem outras forças que acentuam. Por exemplo, a demanda efetiva e a oferta, a demanda agregada, oferta agregada, demanda efetiva, intervenção do Estado, existem segmentos mais frágeis na economia, há a necessidade da intervenção do Estado na economia, tanto para prosperar como para colocar em equilíbrio. É tudo isso que Keynes postulou e adotou na economia norte-americana e que fez a economia norte-americana sair da Grande Depressão. E o resto do mundo, diga por sinal. A questão, bem, qualquer dúvida, se você não concordar com essa alternativa, você, por gentileza, se remeta às páginas 42 e 43, que estão muito bem explicadas lá. A questão 7, com relação ao conjunto de contas agregadas, que integra o balanço de pagamento, é correto explicar que o que eu queria que você identificasse quais são os elementos que constituem o balanço de pagamento. Na conta corrente, né? Que são registrados todo o comércio de bens e serviços, pagamentos e o recebimento da renda, do capital e trabalho. Também são registrados nas transferências unilaterais entre um determinado país e o resto do mundo. Então, a alternativa D é a única alternativa correta. Tá? Eu considero essa questão a mais difícil, né? Das questões colocadas, essa é a mais difícil. As questões são bem fáceis, tá? E a resposta está na página 78. Ok, e por fim, né, a última questão, questão 8, em que é seguro afirmar que uma economia aberta e com governo está representada graficamente como. Então, na página 71, o professor Luiz Fernando, ele descreveu de forma gráfica como é que se dá a composição de uma economia fechada e sem governo, uma economia fechada e com governo e uma economia aberta com governo. E ali ele traduziu nessa expressão gráfica e que facilmente chega à alternativa E, em que diz que a renda, o PIB, né, é formado pelo consumo, pelo investimentos, mais gastos de governo e mais as exportações menos as importações. Ou a renda é formada pelo consumo das famílias, investimento dos agentes produtivos, dos gastos do governo e mais o resultado das exportações líquidas. Isso é que dá a formação do PIB numa economia aberta. Isso está muito bem explicado lá na página 71. Perfeito? E aí estão as referências, né? Mas lembrando que todas essas questões elas foram retiradas do livro-texto e da atividade e das atividades 1 e 2, atividades à distância, né, solicitadas, que vocês já entregaram. Mas sobretudo a 1, que estava lá o grande trabalho de vocês, que eu entendi que seria um presente da disciplina para vocês, para aqueles que fizeram a atividade. Mesmo que
não tenham tirado a nota máxima na atividade, mas ali já estava a questão e dava a oportunidade de rever. Beleza? Bem, eu fico por aqui desejando sucesso e que você tenha saído muito bem na prova. Cada tutor vai conversar com vocês, depois vai disponibilizar a somatória dessas notas. Beleza? Um abraço e até a próxima.